Muito bem, agora nós vamos trabalhar com as partículas beta, tá? Tá aí a fórmula, né, do beta. Ele tem a massa zero e menos um, tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui desse GD, tá? GD, que é o gedolínio, tá? Você vai na tabela periódica e você vai encontrar ele. O número de massa dele é 157 e o número atômico 64, tá? E então, aí agora eu vou aplicar nele uma partícula de beta, tá? Uma emissão beta. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu responder de vermelho, fica melhor para você. Eu vou aplicar aqui a fórmula beta, então é zero e aqui é menos um, certo? E agora o que é que eu tenho que observar? Que lá na partícula alfa, você fazer a subtração, tanto da massa como do número atômico. Aqui não. Aqui a massa não vai alterar, vai permanecer. Vai permanecer 157, ok? Então aqui vai permanecer 157, ok? E aqui embaixo, ao invés de você subtrair, embora que tenha um sinal de menos, é onde muita gente confunde, vê o sinal de menos aí vai subtrair, mas na verdade ele vai somar. Então 64 mais 1, 65, tá? É uma partícula de beta. Que elemento químico é esse 65? É o térbio, né? Se você for na tabela periódica, você vai encontrar o térbio, tá bom? Então a resposta é essa. A massa, ela não altera, permanece, ok? E aí você tem esse elemento químico. Agora, eu vou aplicar duas partículas beta. Ora, se eu vou aplicar duas partículas beta, eu vou multiplicar por 2, certo? 2 vezes 0, 0. Lá em cima permanece. Agora aqui eu vou colocar um número 2. Aqui é duas partículas beta. E vou colocar nesse elemento químico aqui, ó, que é o P1, né? Eu não coloquei aqui, mas vou aplicar nele. Então o número de massa dele é 244 e o número atômico 94, tá certo? Então, agora eu vou aplicar beta, duas partículas de beta. Então, duas partículas de beta é isso aqui. Tranquilo? E agora, qual é o produto que vai ser transformado? A massa permanece, 244. E aqui eu vou somar, ó, 96. Tá? 96 vai ser o CM. Tá? Se você for na tabela periódica, o número atômico 96 é esse elemento químico. Então é só você somar. Se for duas partículas, coloca 2. Se for uma, a gente vai pela regra de uma, né? Entendeu? Uma é uma. Se eu for aplicar três emissões beta, vamos supor nesse elemento aqui, ó, que ele tem a massa de 165 e o número atômico é 67, ok? Então eu vou aplicar agora um beta, 3 de beta, eu tenho que multiplicar por 3, então vai ser menos 3, tá legal? Então aqui a massa permanece, tá? 165, né? E aqui eu vou somar 70, ok? Que número atômico é esse? 70. Eu vou lá na tabela, eu vou encontrar o itérbio, ok? Então dessa forma aí você faz tranquilo beta. Agora, presta atenção, vou misturar agora, tá? Eu vou aplicar nesse elemento químico aqui, ó, o urânio. Ele tem um número de massa 238 e o número atômico 92. Presta atenção. Então na questão diz, foi aplicado 3 partículas de alfa e 2 partículas beta ao mesmo tempo. Apliquei 3 de alfa e depois apliquei 2 de beta. Nesse elemento químico, qual é o elemento, qual é a substância que surgiu? Então vamos lá. Então eu apliquei 3 de beta. Você sabe que beta
é 4 e 2, não é isso? Uma partícula beta. Então, se é 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Ok? Tranquilo? Então, aqui eu vou aplicar beta aqui, ó, 12 e 6 aqui embaixo, tá? Vai resultar o quê? Por que eu coloco um X? Porque não terminou, ainda vou aplicar beta, eu vou colocar um X. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou subtrair, não é isso? Eu vou subtrair, aqui vai dar 226, ó. 238 menos 12. 226. E 96 menos 92 menos 6 vai dar quanto? 86, né? Tá aí, certo? Beleza? E agora eu vou aplicar 2 de beta. Aí no mesmo vou colocar, ó, 2 de beta. Quanto é 2 de beta? Menos 2, não é? Porque 2 vezes 1, 2. Então, aqui, qual é o resultado que eu vou ter aqui? Eu vou repetir a massa, 226, né? Daqui para cá eu não vejo mais, que já apliquei. Então, 86 mais 2 vai dar quanto? 88. Que elemento químico é esse? 88, né? Aqui nós já... Isso. Que elemento químico é 88? Aí você vai na tabela e você vai encontrar, que eu não coloquei aqui, 88. Tá ok? Então, vai dar um número, uma substância que tem um número atômico 88. Beleza? O importante é você saber que na partícula alfa você vai subtrair a massa e o número atômico, e na partícula beta você vai permanecer com a massa e vai somar o número atômico, tá? Agora eu tenho um exercício aqui interessante, o que cai mais no Enem, né? Por exemplo, eu tenho ND, o número atômico 144 e 60, ali, massa 160 número atômico, X 140 e 58, aí tem mais X 140 e 59, tenho 140 e 60 e tenho X 136 e 58, tá? Aí cai bem assim a sequência, tá? 58. Aí ele pergunta qual foi a sequência de emissões que foi aplicado aqui, tá? Para resultar nesse por exemplo, PR. O resultado foi isso, ó. X de 136 é um PR, que é o praseodômio, tá? Então eu quero saber aqui quais foram as partículas, as emissões que você usou para chegar nesse elemento químico aqui, nesse produto. Então aí eu vou analisar, né, qual foi a sequência, alfa, beta, beta, alfa, até chegar nele, certo? As questões é assim. Então eu vou analisar primeiro aqui, ó, né? Eu tenho o ND, que é o meu primeiro produto, e eu apliquei qual? Para dar esse resultado, qual foi que eu apliquei? Né? Aí eu vejo 140 menos 4, 144 é 4. E o único que tem 4 em cima é o alfa, né? Ó. Porque 60 menos 2, 58, ó. Certo? Então aqui eu usei quem? Alfa. Então minha primeira emissão aqui foi alfa. Ok? Aí aqui eu usei quem? Aliás, esse aqui vem pra cá, né? Eu apliquei alfa. E aqui eu apliquei quem? Apliquei, se a massa ficou igual, então eu apliquei primeiro alfa, apliquei depois beta, né? Porque a massa ficar iguais, e aqui somou, ó. E aqui eu usei o que? Novamente eu usei beta, não é isso, ó? Eu apliquei aqui alfa, gerou isso. Aí apliquei beta, gerou isso. Apliquei beta, gerou isso. E apliquei quem aqui agora? 140 menos 4, ó. Apliquei
alfa, né? Não é isso? E agora, no final, eu apliquei quem ali? 136, repetiu a massa, então eu usei beta. Certo? E aqui somou, ó, o número atômico. Você está entendendo? Essas foram as emissões que eu apliquei nessa sequência aqui para dar esse resultado. Ok? Então você usou a alfa, beta, beta, alfa e beta. As questões caem assim no Enem. Você tem que memorizar que o alfa é 4 e 2 e beta é 0 e menos 1. Uma partícula de cada. Tá? O gama é 0 e 0, né? O gama. Entendeu? Então cai essas questões, né? Vou fazer outra aqui rapidão. Pra você ficar mais. O MD. Vamos supor o MD. Ele tem número atômico 258, ou na massa 258, e 101 é o número atômico dele. Então, a questão diz o seguinte, que foi aplicado uma sequência de partículas e resultou nesses resultados aqui, ó. 250, 97, observa, 250, 250 e aqui embaixo 98, certo? E depois 246 e depois 94 e gerou o AM, certo? 246, 95, certo? Como foi que chegou a esse produto aqui radioativo? Qual foram as sequências de emissões que você aplicou nesse MD e foi gerando? Porque tem um X, porque não terminou, né? Só termina no final quando você caracteriza a substância. Então, eu analisando aqui, no próximo processo, 254. Então, se eu tenho 258, diminuiu 4, então já sei que isso aqui foi um alfa, que alfa é 4 e 2. Então já sei de imediato, já percebo. E aqui diminuiu, né? Diminuiu 2. Então eu usei primeiro o que aí? Alfa, certo? E aqui eu usei o que para chegar a isso aqui? Novamente alfa. Olha, 254 para 250, então diminuiu 4. Então eu usei alfa de novo, certo? É só observar, tá? E aqui eu usei quem? Ó, repetiu, ó. Então se repetiu a massa, eu usei quem? Beta, certo? E aqui eu usei quem para chegar a esse? Alfa. Porque 250 menos 4, 246, alfa. E aqui, apliquei quem aqui para chegar a isso? Ó, repetiu a massa. Então eu usei beta. Então a minha sequência que eu usei para chegar aqui, quando foi aplicado aqui, foi alfa, alfa, beta, alfa e beta. Ok? Espero que você tenha aprendido, né? Essa forma de você entender a radioatividade, né? Tá? As explicações da teoria seria mais viável você entender melhor o porquê acontece, para que serve isso, né? Então tem uns equipamentos, umas máquinas de ultrassonografia, radiografia, que tem esses elementos radioativos lá dentro. Então essas máquinas só funcionam com essas emissões. Então cada máquina é uma particularidade. Isso era bom explicado se fosse ao vivo, né? Assim, presencial. Mas o que eu quero que você entenda é o mínimo para que você possa entender como são as emissões das partículas alfa e beta, como foi explicado o alfa na aula anterior, certo? Então, o que vai cair na prova é a potencialidade de cada emissões, quem atravessa no papel, quem não atravessa, essas coisas, né? As emissões, a potência delas e esses cálculos radioativos, tá? Mas do jeito que eu botei para vocês aqui, partícula alfa, beta e os dois misturados dentro de uma sequência de emissões de partículas, tá bom? Deus abençoe.